Olá, senhores, aqui é o professor Edson e hoje a nossa aula será sobre introdução ao eletromagnetismo. Então vamos lá? Antes de começarmos a nossa aula propriamente em si, eu gostaria que vocês observassem essa imagem, que é um mapa das Américas do século XVI. Esse mapa representa as grandes navegações. Sabemos que as grandes navegações ela foi importante para a questão da expansão territorial, principalmente da Europa em relação aos outros continentes, uma expansão também comercial e marítima. Com base nessa imagem, gostaria de levantar algumas questões importantes, como por exemplo, quais eram os métodos de orientação pelos navegadores na época das grandes navegações? Ou seja, que técnica, que meios eles utilizavam para poder se deslocar de um ponto até o outro, não se perderem, é óbvio. Segundo, como eles faziam para, por exemplo, fazer um mapa como esse? Qual era a técnica empregada? Terceiro, atualmente sabemos que vários animais realizam um processo de migração, ou seja, eles acabam viajando grandes distâncias. Ou seja, como que ele se orienta? E esse processo de orientação dos animais tem alguma relação com a orientação dos navegadores? Outra questão, você consegue imaginar alguma inovação tecnológica advinda do magnetismo? E por fim, a nossa última questão é, quais seriam as consequências da ausência do campo magnético para a Terra? Seria possível ter vida? Não. Por quê e qual a sua importância, ok? Pessoal, gostaria que vocês verificassem que essas questões que eu acabei de perguntar para vocês, elas serão respondidas ao longo das nossas aulas. Então, preste atenção e vamos lá. Introdução. O eletromagnetismo, o que ele vai estudar? Ele vai estudar, por exemplo, qual que é a relação entre eletricidade e magnetismo e suas principais aplicações. Por exemplo, uma aplicação que praticamente todos vocês devem ter, por exemplo, o celular. O celular ele possui, por exemplo, ímã em sua composição. Os ímãs são os elementos que possuem características magnéticas. Que seriam essas características magnéticas? Essas características magnéticas ela funciona como se fosse um campo, e esse campo é capaz de produzir, por exemplo, trabalho e algumas outras aplicações também. Temos, por exemplo, uma fita magnética, que seria uma outra aplicação, o HD do seu computador, por exemplo, a nossa fonte de energia, por exemplo, a gente sabe que a nossa energia ela vem, por exemplo, de uma hidrelétrica, uma termoelétrica, ou até, por exemplo, a energia nuclear. Todas elas só é possível devido ao eletromagnetismo. Até o maior laboratório do planeta, que é o maior colisor de partículas, que é o CERN, o que ele faz lá? Ele faz colisão entre partículas atômicas, e dessa colisão, que é feita sobre grande energia, acaba liberando tanta energia que eles acabam rachando a matéria em subpartículas atômicas. E essas subpartículas atômicas elas são importantes para o entendimento da composição, do mistério da composição da matéria. E isso advém com várias outras aplicações tecnológicas. O eletromagnetismo, além de ele estudar, por exemplo, ímã, motores e outras tecnologias, ele é muito importante também na questão médica. Atualmente a medicina moderna utiliza o eletromagnetismo no aparelho de ressonância magnética nuclear, que ele é capaz de produzir imagens de alta resolução do interior do corpo humano, beleza? Ok, pessoal, aqui eu coloquei para você uma imagem de um maglev. O que seria esse maglev? É um trem magnético. Literalmente esse trem ele voa sob os trilhos. Como consequência, ele reduz a vibração, o ruído e acaba esquentando menos. E como consequência, também ele acaba alcançando velocidades muito altas, como por exemplo superiores a 500 km por hora. Okay? Ela é outra aplicação do eletromagnetismo. Esse aqui, por exemplo, é do Japão. Tem outros países que também possuem os seus próprios. Ok? Vamos lá. Atração e repulsão.
Você provavelmente já deve ter manipulado um ímã e observou que esse ímã ele é atraído por alguns materiais, como por exemplo o ferro. Todo ímã ele possui na sua extremidade o que a gente chama de polos, que são seus polos magnéticos. São esses polos magnéticos em que a propriedade magnética ela é mais intensa. Então, por exemplo, se você pegar um ímã e colocar ele próximo de limalha de ferro, o que seria essa limalha de ferro? Nada mais é do que ferro em pó. Você vai verificar que a maior concentração de limalha de ferro será nas suas extremidades, ou seja, nos seus polos magnéticos, como a gente consegue observar nessa imagem aqui, ok? Agora, se você pega um ímã e segura ele pelo seu centro de massa, ou seja, seu centro de massa exatamente no meio dele, onde que se você colocar o dedo você consegue manter ele em equilíbrio, você vai verificar que ele vai ter um alinhamento, praticamente um alinhamento espontâneo com a nossa orientação de direção norte-sul geográfico, certo? Então, por exemplo, se a gente verificar essa outra imagem aqui, você consegue verificar que as extremidades de um ímã que se volta para o polo norte geográfico, verifica que então o polo norte geográfico recebe o nome de polo norte magnético. Então veja, o polo norte geográfico, nosso ímã aqui, esse polo aqui, ele é chamado de polo norte magnético. Da mesma forma que se você verificar o que aponta para o polo sul geográfico, chama-se de polo sul magnético, ok? Então, como esse ímã ele acaba se orientando pelas direções geográficas da Terra, ele acaba tendo algumas implicações tecnológicas que a gente verá mais na frente. Agora, nossos polos magnéticos. Se você pega dois ímãs e você sabe onde está o seu polo norte e onde está seu polo sul, você com certeza vai verificar que se você aproximar polos de mesmo nome, você vai verificar que vai ocorrer uma repulsão. E se você aproximar polos de nomes diferentes, ocorrerá uma atração. Então veja essa próxima imagem aqui, ó, que a gente tem A e B, os ímãs se repelem. Veja, norte com norte, sul com sul. Então, como é o mesmo nome, eles acabam se repelindo. Agora veja na imagem aqui em C, norte e sul. Como é nome diferente, eles acabam se atraindo. Então isso aqui é uma característica dos ímãs, ok? Polos de nomes diferentes se atraem e polos de nomes iguais se repelem. Então, com base nisso, a gente consegue, por exemplo, deduzir que, como a gente verificou, que o polo norte geográfico, nosso ímã, está apontando o polo norte magnético, a gente consegue deduzir que o polo norte geográfico, que aproximadamente no polo norte geográfico, fica o nosso polo sul magnético. Porque como está atraindo o polo norte magnético do ímã, com certeza a Terra tem que possuir o que? Um polo de nome diferente, então tem que ser o polo sul magnético. Se a gente observar essa imagem aqui, a gente consegue verificar que o polo sul magnético da Terra encontra-se aqui no Canadá. Por isso que a gente fala que é aproximadamente, certo? Cerca de 1.300 quilômetros do polo norte geográfico. Ou seja, a gente tem o polo norte geográfico da Terra e a gente tem o polo sul magnético. Eles não se encontram exatamente na mesma posição. Como a gente consegue ver aqui, o polo sul magnético da Terra se encontra no Canadá, cerca de 1.300 km do polo norte geográfico. E seu polo norte magnético está na costa do continente antártico, veja aqui. Dessa maneira, a Terra se comporta aproximadamente como o ímã representado aqui, que forma cerca de 11 graus com a direção norte-sul geográfico. Ok? Então, só para a gente dar uma resumida aqui, a gente tem o polo norte geográfico, o polo sul geográfico da Terra. A gente tem o polo sul magnético e o polo norte magnético da Terra. Então veja que acaba trocando o nome, né? Eles não se encontram exatamente na mesma posição, há uma diferença de cerca de 11 graus.
Aí você pode me perguntar, por exemplo, tá, professor, mas e por que a Terra se comporta como um grande ímã? Os cientistas não sabem exatamente o motivo para esse comportamento, mas boa parte deles acredita que isso se deve à composição do magma. O magma se encontra no centro, né, no núcleo da Terra, e a maior parte da sua composição é ferro. Então o ferro acaba dando essas propriedades magnéticas para a Terra, que faz com que ela se comporte como um grande ímã, tá ok? Então a gente consegue ver isso aqui, certo? Essa é uma da explicação. Aqui tem uma característica importante, uma curiosidade na realidade, é que esse comportamento magnético da Terra ele não é fixo. Ela acaba ocorrendo uma inversão dos polos, ou seja, o polo sul desce enquanto o polo norte magnético sobe. Acaba ocorrendo uma inversão dos polos magnéticos da Terra. A última inversão ocorreu há cerca de 780 mil anos. Qual seria a explicação para essa inversão também? Os cientistas acreditam que essa inversão está relacionada com o fluxo, com a direção do fluxo de ferro no interior da Terra. Como tem essa movimentação lá do seu magma, isso acaba implicando numa alteração da direção dos polos magnéticos da Terra. É claro que a gente sabe que se isso ocorre, isso acaba implicando diretamente no funcionamento da bússola, porque se ocorre a inversão dos polos magnéticos, a bússola também acaba invertindo. A gente sabe também que vários animais, eles realizam os processos migratórios, ou seja, eles acabam viajando grandes distâncias e acabam se orientando pelo campo magnético da Terra. E toda vez que ocorrer essa inversão, eles acabam ficando muito perdidos, porque eles dependem disso para poder migrar. Consequentemente, sua sobrevivência também depende disso. Ok? Isso acaba tendo muitas consequências biológicas. É claro que, por exemplo, a baleia e outros pássaros também, eles possuem uma sensibilidade ao campo magnético da Terra. Qual que seria a explicação para isso? Provavelmente a presença da magnetita em seu cérebro. Magnetita é um ímã natural que a gente acaba encontrando, como ele é natural, você encontra ele, né, disponível na natureza, e ele acaba fazendo com que esses pássaros tenham esse comportamento, por exemplo, de ímã. Outra característica importante aqui é a questão da inseparabilidade dos polos magnéticos. Como assim? Se você pegar um ímã, então você está lá, por exemplo, manuseando um ímã, se você quebra esse ímã em dois, você não vai obter um polo norte e um polo sul separado em cada pedaço. Cada pedaço vai continuar funcionando, ou seja, vai continuar tendo o comportamento de um ímã. Então cada pedaço continua tendo um polo norte e um polo sul magnético. Se você em seguida vai e quebra novamente esses ímãs, esses dois ímãs vão se transformar em 4 e continuam mantendo o polo norte e o polo sul. Ou seja, quando dividimos um ímã ao meio, obtemos dois outros, cada um com seu próprio polo norte e polo sul magnético. Ou seja, sempre a gente terá um dipolo. O que é um dipolo? Dois polos. A gente consegue verificar aqui a nossa impossibilidade de conseguir um monopolo, ou seja, só um polo magnético isolado. Essa é outra característica dos ímãs. Agora a bússola. Quando eu disse para você de alguma implicação tecnológica que envolve o magnetismo, eu estava fazendo referência à bússola. A bússola, ela já era utilizada pelos chineses desde o século XII. Ela só foi utilizada no Ocidente um século depois. Ela foi muito importante para a questão das grandes navegações. As grandes navegações, ela serviu para a questão da expansão territorial de várias cidades europeias e pela questão também da expansão comercial e marítima entre os diversos povos. Então a bússola teve uma importância fundamental, porque veja, como que você vai fazer vai viajar grandes distâncias se você não tem nenhum sistema para se orientar? Então a bússola acabou entrando e deu esse pontapé aqui inicial, né? Então a gente tem aqui a bússola de 1300, que então foi uma das primeiras bússolas. Aqui a gente tem a foto de uma bússola similar da época das grandes navegações do século XVI. E por fim essa bússola aqui é uma bússola dos tempos atuais. Então a gente consegue ver toda uma evolução no visual, no design da nossa bússola, né? Então é claro que, como a gente verificou, o polo
norte geográfico e o polo sul magnético da Terra, eles não se encontram exatamente no mesmo local. Tem uma diferença de 11 graus. É óbvio que você fala, mas 11 graus é pouco, não tem, é pouca coisa, isso acaba não atrapalhando muito em questão de localização. Não mesmo, como a gente viu, esses 11 graus, se você for levar em conta, dá aproximadamente 1.300 quilômetros de diferença. Então imagina que você quer chegar numa posição. Quando você chega lá, o lugar exato está em 1.300 quilômetros. Então é um tanto complicado, né? Para isso, os navegadores eles utilizavam uma carta de navegação no qual essa carta mostrava para ele qual que era a correção que ele deveria fazer, né, para chegar na posição que ele estava procurando. Assim eles acabavam evitando erros de percurso, ok? Então a gente sabe que a bússola ela foi muito importante, né, nessa questão histórica, só que atualmente a gente usa a bússola ainda de maneira simbólica, só que atualmente a gente utiliza muito mais o GPS, que vem da sigla em inglês, que é Sistema de Posicionamento Global. O GPS ele funciona com base em satélites. Esses satélites enviam as informações para a Terra e a gente consegue saber exatamente a questão da longitude, latitude e também a altitude de um corpo na Terra e até fora da Terra. Inicialmente os GPS tiveram aplicações exclusivamente militares para posteriormente ele ser aberto para o público. Hoje a gente utiliza o GPS no nosso celular para poder fazer uma viagem de carro, chegar em algum lugar, etc. Então ele é muito utilizado hoje em dia, né? Agora só para a gente fechar aqui, eu fiz uma retomada de tudo que a gente viu. Então o nosso tópico principal aqui foi tudo que a gente falou girou em torno do eletromagnetismo, girou em torno das propriedades, das características dos ímãs, sendo ela a primeira aqui a interação entre os polos. Então a gente viu que polos de mesmo nome eles se repelem, polos de nomes diferentes se atraem, ok? Essa foi a primeira característica que a gente viu. A segunda é o alinhamento espontâneo, ou seja, se você segurar um ímã pelo seu centro de massa, você vai verificar que ele espontaneamente acaba se alinhando com as direções geográficas da Terra. Terceira, inseparabilidade dos polos, ou seja, se você pega um ímã, divide em dois, esses dois pedaços continuam possuindo polo norte e polo sul magnético. E se você continuar dividindo sucessivamente, os pedacinhos cada vez menores ainda continuarão sendo de polos magnéticos. E por fim a gente viu a importância da bússola nas grandes navegações do século XVI, ok? Beleza, agora vamos ver isso na prática, né? Vamos fazer alguns exercícios para ver como é que geralmente esse conteúdo ele é cobrado. Então vamos lá. 6 bússola, quando colocada nas proximidades de uma caixa que contém um ímã, orientam-se conforme a ilustração. Então a gente tem uma caixa aqui, né? Nesse interior tem um ímã. O posicionamento correto do ímã é... Como é que eu sei como é que está o ímã dentro dessa caixa? Vamos ver pelas nossas alternativas. Se eu colocasse um ímã, por exemplo, da letra A, eu teria norte e sul na horizontal. É claro que se o norte estivesse aqui na horizontal, com certeza ele iria atrair o sul desse ímã aqui. Isso não ocorre, então não pode ser. Se eu colocar esse outro ímã aqui, algo semelhante também teria que acontecer e não está ocorrendo. Agora, quando eu coloco a letra C aqui, veja, eu coloquei aqui o norte tá para baixo e o sul magnético está para cima. O norte magnético vai atrair o sul desse ímã aqui, de fato está ocorrendo, e o sul magnético acaba atraindo o norte desse ímã, também está ocorrendo. Então a gente consegue verificar desenhando as linhas de indução, que a gente consegue fazer o desenho aqui, ó, utilizando o conceito que a gente chama de vetor agulha, né, que seria as pontinhas ali. Então a gente consegue verificar fazendo o desenho de alinhamento aqui do campo, que a resposta correta é a letra C, ok? Exercício 2. Considere as propriedades dos ímãs, assinale a alternativa correta. Então a gente vai verificar agora qual é a alternativa correta. Letra A. Quando temos dois ímãs, podemos afirmar que seus polos magnéticos de mesmo nome, norte e norte, ou sul e sul, se atraem. A gente viu que é exatamente o contrário, né? O de mesmo nome, eles se repelem. Letra B, então, letra A é falsa. Letra B, os polos magnéticos norte e sul de um ímã
são regiões eletricamente carregadas, apresentando alta concentração de cargas elétricas negativas e positivas, respectivamente. Também é incorreto, porque a gente está falando de polos magnéticos, não de cargas elétricas, ok? C. Os polos magnéticos norte e sul de um ímã são regiões eletricamente carregadas. Novamente, eles estão falando de eletricamente carregada, apresentando alta concentração de cargas positiva e negativa, respectivamente. Novamente, falso. Não tem a ver com concentração de cargas elétricas, ok? D. Quando quebramos um ímã em 2 pedaços, os pedaços quebrados são também ímãs, cada um deles tendo 2 polos magnéticos, norte e sul. Essa a gente viu que essa é a alternativa correta, né? Então a gente tem que a resolução é a letra D, pois é impossível separar os polos magnéticos de um ímã. Cada pedaço continuará sendo sempre um dipolo magnético. Vamos ver por que a letra E é errada. Quando quebramos um ímã em 2 pedaços exatamente iguais, os pedaços quebrados não são mais ímãs, pois um deles conterá apenas o polo norte, enquanto o outro apenas o polo sul. A gente viu que isso é incorreto, pois não existe monopolo magnético. E por fim, o nosso último exercício indica a alternativa correta. Nas proximidades do polo norte geográfico da Terra encontra-se o polo norte magnético. Falso, a gente viu que é o polo sul magnético, ok? B. O polo norte geográfico e sul magnético da Terra encontram-se exatamente no mesmo local. A gente viu que isso também é falso, pois existe eles se encontram aproximadamente, uma diferença de 11 graus, certo? C. O polo magnético de mesmo nome norte-norte ou sul e sul se atraem, exatamente o contrário, eles se repelem. D. Os polos magnéticos norte e sul de um ímã são regiões eletrizadas com cargas positivas e negativas, respectivamente. Falso, não tem a ver com cargas positivas e negativas. E quando o ímã é quebrado em 2 ou mais pedaços, cada um deles continua tendo 2 polos magnéticos norte e sul. Verdadeiro, então a gente já viu isso, a letra E, pois é impossível separar os polos magnéticos de um ímã, cada pedaço continuará sendo sempre um dipolo magnético. Beleza, pessoal? E por hoje é só. Falou!